Eu sempre achei que amor era ouvir promessas bonitas, até conhecer alguém que me provou o contrário sem precisar falar quase nada. Quando minha própria família me humilhava, ele nunca ficava em cima do muro, nunca perguntava quem estava certo ou errado. Ele simplesmente ficava do meu lado. Mesmo quando todos estavam contra mim, ele continuava ali, como se me proteger fosse a coisa mais natural do mundo. Meu pai morreu cedo e depois disso eu virei quase invisível dentro da família. Na casa do meu tio, moravam 6 pessoas, mas quando compravam peixe, só vinham 5. Todo mundo fingia que não percebia que eu era sempre a pessoa que ficava sem comer. Só que ele percebeu. Depois daquele dia, começou a passar na frente da minha casa, levando um peixe escondido para mim. E não foi uma vez ou outra. Ele fez isso durante anos inteiros, desde criança até a adolescência. Naquela época, peixe não era comida comum. Era caro, difícil de conseguir. Mesmo assim, ele tirava do sustento da própria família só para garantir que eu não passasse fome. Na adolescência, eu virei uma pessoa difícil, orgulhosa, sensível, cheia de vergonha da minha própria vida. Eu odiava dever qualquer coisa para alguém. Odiava sentir que estavam com pena de mim. Então comecei a empurrar ele para longe, acreditando que, se ficasse sozinha, ainda teria algum resto de dignidade. Mas ele entendia tudo sem que eu precisasse dizer. Ele sabia que eu não estava rejeitando ele de verdade. Eu só estava cansada de me sentir pequena o tempo inteiro. Então, ele continuou ficando. Depois, minha mãe morreu. E naquele momento, eu senti como se o mundo inteiro tivesse acabado. Eu não tinha mais ninguém. E a única pessoa que continuou ao meu lado foi ele. Enquanto eu chorava sem conseguir parar, ele apareceu segurando uma tigela de macarrão, porque sabia que depois de tanto chorar, eu acabaria ficando com fome. Depois da morte da minha mãe, fiquei na casa do meu padrasto cuidando dos meus irmãos menores. Ele prometia que pagaria minha faculdade quando eles crescessem, mas era mentira. Eu trabalhava o dia inteiro no campo, cuidava das crianças, e de madrugada escrevia poemas escondida tentando não enlouquecer naquela vida. Eu queria fugir dali desesperadamente, mas não tinha para onde ir. Ele nunca fez aquelas promessas vazias de eu vou resolver tudo. Só ficava comigo. Plantava repolho ao meu lado, carregava as colheitas comigo até o mercado e me ajudava a vender tudo. Eu tinha vergonha até de chamar os clientes. Ficava escondendo o rosto atrás de um livro. Então ele fazia tudo sozinho. Chamava as pessoas, recebia dinheiro, aguentava clientes difíceis, sem reclamar uma única vez. Até que um dia cheguei em casa e descobri que meu padrasto tinha trazido outra mulher para morar lá. E a primeira coisa que ela fez foi tentar jogar fora a foto da minha mãe. Naquele momento, eu entendi que aquela casa nunca mais seria minha. Quando pedi o dinheiro da faculdade, descobri a verdade mais cruel de todas. Eu tinha sido enganada durante anos. Meu padrasto nunca teve intenção nenhuma de cumprir a promessa. E quando fui expulsa sem ter para onde ir, a única pessoa em quem pensei foi nele. Quando ele me viu destruída chorando, fez algo que nunca imaginei. Recitou um poema inteiro para mim. Anos antes eu tinha dito brincando que nunca me casaria com um homem incapaz de decorar aquele poema. Ele lembrou. Ele sempre lembrava de tudo sobre mim. Mas amar alguém não muda a crueldade da realidade. A família dele nunca me aceitou. Diziam que eu carregava azar porque perdi meus pais cedo. E justamente quando ele finalmente teria a chance de estudar em Seul e mudar de vida, começaram a pressionar para que ele me deixasse. A mãe dele falou comigo escondido. Disse que eu acabaria arrastando o filho dela para uma vida miserável. E por mais doloroso que fosse, eu sabia que talvez ela estivesse certa. Então aceitei conhecer outro homem. Um capitão rico, mais velho, divorciado. Eu não amava ele. Só estava cansada de ser pobre, cansada de lutar o tempo inteiro. Eu queria descansar, mesmo que fosse num lugar sem amor. Foi aí que vi ele chorar pela segunda vez. E sempre era por mim. Ele não implorou para eu ficar. Não tentou me prender. Não me culpou. Mesmo destruído, ele acreditava que me deixar ir talvez fosse a única forma de eu ter uma vida melhor. Então nós nos despedimos, fingindo maturidade, fingindo que aquilo era o certo a fazer. Mas quando o navio começou a se afastar, o som da buzina parecia rasgar meu peito por dentro. E naquele instante, eu percebi que estava deixando para trás a única pessoa que realmente me amou na vida inteira. Existem pessoas que só entendem o próprio coração quando já perderam tudo. E eu fui exatamente assim. Eu achei que estava sendo madura, deixando ele ir,
Achei que estava protegendo o futuro dele ao aceitar aquele casamento sem amor. Passei tanto tempo tentando convencer a mim mesma de que era o melhor caminho, que quase não percebi que a dor dentro de mim estava me destruindo viva. Só quando vi o navio indo embora é que entendi a verdade. Eu não queria partir e deixá-lo para trás. Eu queria ficar com ele. Quando finalmente apareci correndo no cais e ele me viu de longe, tudo mudou. Bastou ouvir aquelas palavras saindo da minha boca para ele tomar a decisão mais louca da vida dele. Ele simplesmente pulou no mar. Naquele instante, ele abandonou tudo o que a família tinha planejado para ele. Jogou fora o caminho seguro, o futuro organizado, a vida confortável que esperavam que ele escolhesse. A água gelada fazia o corpo dele tremer, mas nada era mais forte do que a vontade desesperada de voltar para mim. Foi ali que ele entendeu o que era amar alguém de verdade. Foi ali que eu entendi o que é amar alguém de verdade. Amor não era fingir que estava tudo bem enquanto deixava a pessoa ir embora. Não era abrir mão de alguém e chamar isso de sacrifício bonito. Também não era aquele orgulho vazio de dizer: estou fazendo isso pelo seu bem. Amor era lutar contra tudo. Mesmo quando o mundo inteiro dizia que não dava certo, mesmo sem futuro garantido, mesmo sem apoio da família, mesmo sem saber o que aconteceria amanhã. Ele podia abrir mão de qualquer coisa, menos de mim. E foi por isso que eu escolhi casar com ele no final. Não porque eu fosse ingênua demais para enxergar as dificuldades que vinham pela frente. Pelo contrário, eu sabia perfeitamente que a vida ao lado dele não seria fácil. Sabia que talvez nunca tivéssemos dinheiro, conforto ou estabilidade. Mas existia uma coisa que ele me dava que ninguém mais no mundo conseguiu me oferecer. A certeza de que acontecesse o que acontecesse, ele nunca sairia do meu lado. E para alguém que passou a vida inteira sendo abandonada, esse tipo de amor valia mais do que qualquer riqueza.